queria até fazer um retrospecto, né, para aqueles que estão nos escutando, de imaginar, ou lembrar como é que foi o dia D de fazer a mudança, né? Porque todo dia D é sempre muito impactante, porque ele vem muito carregado de emoção, né? Então, eu acredito que todo mundo vai lembrar do dia 20 de março, porque foi o dia que a gente teve que dizer, gente, nós temos que agora deixar o nosso navio, montar no nosso barquinho salva-vidas e sair daqui, né? Então foi com muitas empresas, com muitos gestores, essa mesma experiência. E toda essa experiência vem carregada não só de diversos tipos de decisão que você tem que tomar, né? Porque são decisões operacionais, decisões de infraestrutura, de como alocar as pessoas de forma que elas possam ter acesso à tecnologia para poder contribuir no home office. Então, além de pensar em tudo isso, como é que o processo iria acontecer, tinha a questão emocional no meio de tudo isso. E que emoção era essa, né? Era a emoção da ansiedade, do medo. O que vai acontecer agora que eu não vou mais enxergar as pessoas que eu lidero? Esse era o grande desafio de gestão, porque vocês imaginam, nós estamos há milênios num processo de trabalho em que eu estou olhando as pessoas trabalharem como uma forma de eu cuidar, de eu ter certeza que elas estão fazendo aquilo que elas foram contratadas para fazer. Então, é uma quebra de paradigma milenar, essa de eu delegar as atividades e não ter como acompanhar ali no olho. Então, isso causou nos gestores um sentimento, né, de pânico também, certamente. Porque é aquele pensamento de que, será que vamos dar conta? Será que as pessoas vão entregar aquilo que se espera? Mas muita gente também olhou para o colaborador, porque ele também estava na mesma situação, né? Porque, além disso, ele estava pensando, será que vão manter o meu emprego? Será que eu vou continuar a ser importante para a empresa? Será que não vão descobrir que eu não faço falta? Então, todos esses sentimentos fizeram parte dessa mudança, e eu acredito que ninguém vai esquecer esses dias, né? Foi mais ou menos como o 11 de setembro, a morte do Ayrton Senna, que eu sei que vocês não eram nascidos, tá? Tudo bem, tudo bem. Eu sei que eu acabei de denunciar a minha idade, mas todo mundo que passou por essa data lembra, né? Até da roupa que estava vestindo, né? Porque todo o impacto emocional muito forte, ele fica realmente vinculado na nossa lembrança de uma forma muito grande. Então, a gente passa a não esquecer esses momentos, né? Então, eu acredito que o grande desafio inicial foi esse, né? De lidar com essa emoção, mas que depois, passado esses primeiros momentos da quebra desse paradigma, veio o processo normal da acomodação, né, nesse novo formato de trabalho. Então, assim, toda a crise, ela começa por um momento de ansiedade, é o medo, não sei como é que vai ser, né? Depois de adaptação, que é a criação do hábito, quando eu percebo que, ok, me estabilizei, já encontrei a minha forma de trabalhar, de fazer. E aí, por incrível que pareça, começa um momento de transformação. Ou seja, nós começamos a tirar proveito daquela nova situação, que é o que muita gente está sentindo no processo da gestão. Por quê? Porque nesse processo que eu vou chamar, entre aspas, de capatazia, me perdoem o termo, né? Mas muitas vezes era essa postura que o líder tinha, era uma postura de capataz, ou seja, você está fazendo, você já fez, você concluiu, né? Não era um processo de liderança, de parceria, de disponibilidade. Ao contrário, muitos reclamavam a indisponibilidade dos seus líderes, porque ele estava sempre em reunião, ele estava sempre vendo e-mail, ele estava sempre fazendo alguma coisa indisponível para o time, né? E com o afastamento, por incrível que pareça, muitos passaram a sentir a proximidade do líder, porque ele, preocupado em
saber como é que as coisas estavam acontecendo longe dos olhos, ele teve que tomar uma decisão. Já que está longe dos meus olhos, tem que estar perto do meu sentimento, né? Do meu coração. Longe dos olhos, perto do coração, né? E aí, essa proximidade começou a se dar de uma outra forma. Né? Nos contatos telefônicos, por aplicativo, pelos vários dispositivos que as empresas foram buscar para poder, né, gerenciar esse distanciamento, e as pessoas começaram a sentir algo diferente. Nossa, de repente eu comecei a perceber que eu tinha um líder. É verdade, criou um sentimento, não? Sim, então muitas pessoas começaram a relatar essa diferença, né, da proximidade, o que gerou maior interação, o que gerou, ou coisas foram, comportamentos foram revelados, né, descobertos, aquelas pessoas que realmente, né, não tinham produtividade e começaram a ficar perdidas, porque já não dava mais para enrolar a hora do café, né? E é isso, o café está disponível o tempo inteiro. O tempo inteiro, ao mesmo tempo que essa quebra de paradigma fez muita gente pensar, né, por que eu ficava tão encanado de cuidar do colaborador quando ele levantava para ir no banheiro? Porque agora eu não posso ver se ele está no banheiro ou não, se ele está comendo do lado do computador ou não, né? Se o dress code está adequado, né? Não tem mais não isso, tem né? mais dress code, né? Não tem mais isso. Quer dizer, às vezes, né, o cara tá lá na reunião, na câmera ligada, daqui para cima tá, da espera para cima tá, mas cima para baixo não sabe. A gente não sabe, tá? A maioria das vezes tô de pijama na parte de baixo. De boa, né? Mas deixou de ser aquela coisa assim tão rígida de eu fazer cobranças de certos comportamentos e atitudes que elas ficaram desnecessárias. Mas outras se tornaram importantes, que são as entregas, a pontualidade das tarefas, né? A sincronia entre as pessoas que estavam trabalhando. Porque... Falei pro Edilson desligar as máscaras. Volta. A sincronia de estar trabalhando longe, né, sem olhar para outra pessoa, porque quando você está num ambiente de empresa, né, trabalhando em conjunto, você levanta a cabeça, né, da sua baia e olha o outro, olha o que ele está fazendo, vê se ele está em reunião, vê se ele pode te atender. E na maneira home office, você não sabe disso. Então, né, criou-se um código diferenciado para poder atender essa nova necessidade de contar com a disponibilidade das pessoas. Então, isso foi muito transformador, de verdade, né? Então, outro desafio desse processo foi para os gestores lidar com a condição do colaborador dentro do ambiente doméstico dele. Né? Por quê? Porque ele foi para dentro de casa e os filhos também foram. Sim. Perfeito. E o primeiro momento era papai está de férias, mamãe está de férias, né? Porque eles estavam sem escola, pai e mãe em casa, né? Então eles queriam brincar, imagina, não podia descer no play, não podia fazer nada, né? Só tinha o pai e a mãe ali. E como lidar com toda essa interação familiar no momento do trabalho, né? Então, ontem aconteceu uma coisa muito interessante que eu liguei para uma gestora de RH de uma empresa e perguntei, e aí, como é que está? Vocês estão ainda em home office? Ela, sim, porque o nosso trabalho aqui de indústria é de confinamento, ou seja, todo mundo trabalha por uma necessidade de preservação do produto, a área produtiva trabalha confinada, então com o Covid não tem produção. Então, de verdade, todos estão em home office. Apenas algumas pessoas dentro da indústria para não deixar tudo abandonado. E ela falando do quanto ela estava cansada, porque assim, a preocupação dela em saber se todo mundo estava bem, ela como gestora de RH, se todo mundo estava bem, se as pessoas estavam ainda motivadas, se as pessoas estavam precisando de algo, se estavam bem de saúde, né? Então, a preocupação com o humano aumentou muito durante esse processo. Então, é uma nova visão do gestor, né? De ter que lidar com uma nova rotina, uma nova forma de entrega e também com a vida do colaborador, coisa que antes ele nem se importava. O que estava acontecendo na casa dele não é da minha alçada, não quero nem saber, não quero absorver esse problema não, né? E agora ele tinha que saber se pelo menos a pessoa tinha condições de trabalhar em home office. É até mental, né, para a produção, né, do que ela vai fazer, né? Exatamente. Eu estava vendo no LinkedIn algumas ações de algumas empresas, né, que até
preocupado com até o ambiente do trabalho dentro de casa, se ele tem uma estrutura Sim. física, né? Uma cadeira, se ele tem uma boa ergonomia para trabalhar, se ele tem uma posição bacana, e até nesse sentido, né? Que antigamente, vamos lá, umas empresas nem dentro de casa olhavam para isso, mas agora estão até olhando. Tem um cliente nosso que é... Não. Tem um cliente nosso que é um call center, imagina, call center de cobrança, uma galera, né? E